Deixa eu partilhar com você esse testemunho da Tainá. E ela diz assim: hoje eu venho contar um pouquinho da nossa história. Com 27 semanas de gestação, eu fui fazer um exame de rotina que vê o coração do bebê. E nesse dia, o Ravi foi detectado com uma cardiopatia congênita e um defeito no septo atrioventricular. Essa cardiopatia precisa de correção cirúrgica. Eu perdi a minha fé, eu só chorava, eu não queria aceitar, eu questionei o Senhor por muitas vezes, pois em todos os exames meu filho se desenvolvia bem. E do nada, foi como se tivessem tirado o meu chão. A partir daí começamos a luta, com exames, medicina fetal, inúmeras consultas, cardiologista, pediátrica e um coração que transbordava medo. Medo por saber que meu filho poderia nascer e já ir para um centro cirúrgico. Medo dele não sobreviver. Medo de não poder proporcionar a estrutura necessária caso ele viesse com alguma necessidade especial. Mas eu me lembrei de um dia que me falaram assim: Deus ouve a oração de uma mãe. E eu pensei, então, por que Ele não ouviria a minha? O que me resta agora é rezar. Eu vou rezar. Para entender o propósito de Deus, eu vou rezar. E assim foi. Eu e o Alisson, meu esposo, nos unimos ainda mais e começamos a guerra. Em agosto, o nosso filho nasceu, grande, saudável, com coração forte, não precisou de cirurgia imediata, mas precisou de UTI para realizar exames e monitorar a função cardíaca. E não existe nada mais frustrante e doloroso que ser mãe de UTI. Porque o desejo de ter seu filho com você no quarto, desde o primeiro momento, é gigante. Mas quando a necessidade fala mais alto, aprendemos a viver um dia de cada vez. Em 5 dias, tivemos alta e o primeiro milagre chegou. O Ravi não veio com nenhuma síndrome. Mas agora começaria a segunda etapa, a cirurgia. O esperado era que o Ravi operasse com 6 meses. Mas logo na primeira semana de vida, a pressão pulmonar subiu e já começamos com medicações a fim de postergar o máximo possível a cirurgia. Dia 2 de dezembro, viemos numa consulta de rotina e a doutora observou que ele estava cansado demais. Ficava cianótico e a saturação caía muito quando ele chorava. Internamos no dia 6 e ele operou no dia 9. A cirurgia foi um sucesso, sem intercorrências, até chegar na UTI. Os médicos perceberam que ele não estava reagindo bem, pelo tipo de cirurgia que havia feito, e por uma tomografia constataram que a artéria principal estava obstruída. Estávamos lutando pela vida do nosso filho. E em pouco tempo decidiram se precisaria de uma nova cirurgia ou de um cateterismo. Nessa hora, irmãos, eu me vi perdendo o chão mais uma vez. Eu abracei o Alisson, meu esposo, e eu disse que se o meu filho fosse para outra cirurgia, ele não aguentaria. O meu coração de mãe dizia isso. E no dia 11, os médicos optaram pelo cateterismo, que deu muito certo para o momento, e assim seguiríamos bem. No outro dia, o Ravi apresentou um quadro de arritmia, esperado pelo porte de procedimento invasivo no qual ele havia passado. Tudo seguindo bem, nos permitimos ir para o hotel, descansarmos para renovar as energias para o outro dia, já que ele passaria a noite sedado. Na madrugada do dia 12, o hospital ligou, pedindo para comparecermos lá. Pois precisavam atualizar o quadro clínico do meu filho. Eu comecei a gritar. O meu corpo tremia, eu dizia que eu não podia perder o meu filho e eu só pensava o pior. E quando chegamos no hospital, a médica disse: o Ravi teve 2 paradas cardíacas. Uma de 30 minutos e outra de 12 minutos. Que pela infinita bondade de Deus foram revertidas e o meu filho não ficou com nenhuma sequela. No entanto, para preservar os órgãos e não correr o risco de ter outra parada e ser irreversível, a equipe decidiu que o Ravi fosse para a oxigenação por membrana extracorporal. Nós não queríamos aceitar.
A primeira coisa que vinha na cabeça era que aquilo era o fim. O nosso filho não sairia dali vivo. Ver o nosso filho tão forte, risonho, esperto, conectado a uma máquina, fazendo toda a função pulmonar, e o coração e com o peito aberto. E ali nós começamos mais uma batalha no meio dessa guerra. Foram 5 dias que pareceram 5 meses. 5 dias que Deus permitiu que passássemos pelo deserto. Nós nos encontramos no fundo do poço. Eu nunca tinha sentido tanto a minha impotência. Estávamos totalmente dependentes de Deus. Eu só pedia para Ele me carregar no colo, porque eu não aguentava mais. Exausta. Psicologicamente, emocionalmente, eu estava exausta. E assim Deus fez. Ele me pegou no colo, porque Ele faz, Ele manda e desmanda. Ele surpreende, Ele é um médico. E aquele procedimento, então, da oxigenação não foi o fim, mas foi o começo de uma vida nova. Porque o Ravi, guerreiro, forte, surpreendeu toda a equipe médica. Ele fez gente grande chorar. Ele fez a equipe vibrar. Com uma evolução tão grande e rápida, para uma criança de 3 meses, com uma sede imensa de viver e uma força que contagiou a todos. Hoje podemos falar que vencemos a guerra. O nosso filho renasceu não só uma, mas 3 vezes. Foram dias de aprendizado, de deserto, de dor, de choro. Mas mesmo tudo dizendo que não ia dar certo, tinha um Deus que não saiu do nosso lado, que não soltou a minha mão, que pegou a gente no colo e se fez presente até quando não saía nenhuma palavra, apenas lágrimas. Deus fez. Mas eu quero dizer, mesmo se Ele não fizesse, Ele continuaria sendo o meu Deus. Porque a vida do meu filho pertence a Ele. Ele dá e Ele tira. Fomos agraciados com a sua misericórdia, abraçamos o propósito e seguimos fortes na batalha. Se virão algumas mais pela frente, talvez. Mas com Ele, tudo é possível. Te amo, filho. Obrigada por nos contagiar com a sua força, nos ensinar a confiar ainda mais em Deus. A mamãe e o papai movem o mundo para você ter a vida que Deus sonhou para você. Com qualidade, um coração batendo novinho aí dentro. A sua cicatriz é a marca da promessa. Tainá. E agora a gente dá uma pausa para respirar, né? Gente, um grande abraço, Tainá, Alisson, pequeno Ravi. Que alegria um dia poder também receber essa família, quem sabe aqui em nosso quartel-general, né, com um testemunho tão forte, tão lindo. Você está vendo o que é? A força da oração. Você tem nas suas mãos a arma mais poderosa. E a oração, ela traz essa serenidade e ela pacifica. Só a oração para poder fazer uma mãe dizer: ainda que Deus não tivesse feito, Ele continuaria sendo o meu Deus, porque Ele é. Ele é o Senhor. Ele dá, Ele tira. Ele é o Senhor da vida do meu filho. Só um coração que reza é capaz de afirmar isso. Quem reza não se desespera. E como diz Nossa Senhora, quem reza e faz o jejum não tem medo do futuro. Exército de São Miguel, nós temos um papel decisivo nessa batalha. Nós não fazemos ideia, como disse o irmão Luiz Maria. Mas eu quero dizer para você que as horas que você tem investido na oração, que as horas que você tem investido crescendo na sua intimidade com Deus, intercedendo por sua casa, por seus filhos, por sua família, por esta humanidade, tem um papel decisivo. E o quanto Deus se alegra por encontrar corações generosos.